Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos juntos sobre o amor de Deus. Temos aqui mais uma vez meu amigo Pituzão para estudar a Bíblia com a gente. Olá, Pitu. Olá. Beleza? E hoje um assunto interessantíssimo que ele linka com o da semana passada, mas dá uma acelerada no tempo e o Pitu vai falar com a gente rapidinho sobre isso. Eu vou só dar uma recapitulada rapidinha. Estávamos falando do rei Ezequias, lembra, Pitu? Semana passada, um rei muito bom, o rei que foi o exemplo de como deve ser um rei apegado a Deus. Mas como ele é também um ser humano como nós, ele deu aquela vacilada no final da vida dele. Lembra que conversamos que ele ficou doente e aí ele orou a Deus, não é? E aí ele ganhou mais 15 anos de vida. Nessa época, a Síria era o inimigo, lembra? Mas a Babilônia era uma nação amigável. E o que a Babilônia fez? Eles mandaram uma comitiva com presentes, com uma cartinha, aquela coisa, para o rei Ezequias. Tipo um pacote assim, dizendo, olha, queremos que você fique bem e tal, uma coisa bem amigável de um país com o outro. Mas o que Ezequias fez? Ele caiu na besteira de mostrar para a comitiva da Babilônia todos os seus tesouros, toda a sua prosperidade. E aí, quando Isaías ficou sabendo disso, ele falou, olha, o que eles viram na sua casa? Viram todo o tesouro, viram todo o dinheiro. Aí foi aí que Isaías proferiu a profecia dizendo, olha, vocês vão ser levados para a Babilônia, toda a sua liderança, e esse vai ser o exílio da Babilônia, que é o famoso exílio da Babilônia que vemos na Bíblia, né? Então, Pitu, depois disso aí, o que acontece? Então, Isaías, né, como a gente sabe, como eu já venho falando aqui, um cara que usa um linguajar bem culto, bem em poemas, que fica mais difícil de a gente entender, né? Só que quando a gente estuda agora essa semana, que é o capítulo 40, ele dá uma quebrada aqui, a gente vem seguindo uma sequência histórica bem interessante do capítulo 1 até o 39, aí, de repente, tem um pulo. E quando volta, dá a impressão de que o povo está voltando de um certo lugar, de um exílio e alguma coisa, né? Então, na época que Ezequias foi receber o povo lá da Babilônia, estava todo mundo amiguinho e tal, mostrou, só que tem que lembrar que a Babilônia é um povo bem e muito esperto. Eles foram com certo propósito e com isso eles foram meio que espias. E Isaías caiu, né? E aí acabou mostrando tudo e como é que era e o pessoal acabou levando isso de volta para a Babilônia. Só que daí Isaías não tem mais, acaba tendo um vão de mais de 150 anos sem contar a história do que aconteceu. Só que a gente sabe também que Isaías ele foi silenciado pelo próprio povo de Israel, o povo de Judá, né? Que lembre-se que Israel se dividiu entre as 11 tribos do norte e a tribo de Judá. Só que ele continuou escrevendo, ele tinha seus discípulos, então acredita-se que os discípulos seguraram suas escrituras enquanto o povo realmente foi levado cativo pelos babilônicos, porque pela história a gente sabe, os assírios dominaram naquela época até por volta de 705, 700 e alguma coisa, se não me engano, antes de Cristo, aí veio os babilônicos e aí tomaram. E aí depois, por 500 e tanto antes de Cristo, foi quando foi o retorno da Babilônia, que quando vem agora o livro de Isaías 40, explicando sobre esse retorno. Só que Isaías ele foi tão específico falando desse retorno e de como Babilônia caiu, que alguns estudiosos acreditam que impossível ter sido só um autor, que teria que ter sido 2 autores por causa da precisão. A gente tem outros profetas que acabam, profetizando, explicando as coisas que estão por vir, mas que ficava mais em geral a ideia. E ele é bem específico, tão específico... Ele cita o nome, né? Citou o nome de Ciro e certos anos e tudo mais, né? Então, nisso, acaba ficando bem interessante o restante do livro de Isaías, que começa a partir do capítulo 40. E é o que a gente está, que é da lição dessa semana que a gente está estudando, que é um capítulo onde ele vem com promessas para o povo. Porque, lembre-se, o povo de Israel é aquele povo que altos e baixos, ou o rei está bem com Deus, ou ele está ruim, e aí vem o castigo, que é em forma de punição, que já foi levado cativo e assim por diante. Então, agora, a partir do capítulo 40, vem que essa parte do consolo, né, João? Que a gente daí começa a estudar e fazer certas analogias com a segunda vinda de Jesus. Com certeza. E quando diz aqui console meu povo, Isaías está dizendo para os profetas e para os líderes que estão agora, nesse momento, como você disse, no final do exílio de 70 anos, ficando cansados, não sabendo se as promessas de Deus iam ser reveladas, e esse capítulo vai de encontro com a necessidade deles, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, no verso 45, diz aqui, olha, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, porque é o Senhor quem fala.
Então, a questão aqui qual é? Primeiro, será que Deus tem poder sobre a Babilônia, não é? Para libertar o povo? Segundo, será que Deus tem misericórdia para perdoar e libertar? E terceiro, será que ele vai realmente fazer isso? Então, são 3 coisas. Ele tem poder, exato, ele tem misericórdia e ele tem a vontade, não é? Então, esse capítulo inteiro é dando um ânimo, não é? Como a gente estava estudando um pouco antes da gravação aqui, Isaías faz perguntas reflexivas, como se estivesse lembrando de coisas que ele já falou antes, né? Então, tem versos aqui que diz aqui, ó, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? É o Deus do universo. Será que vocês já não ouviram falar dele, né? Então, diz aqui, olha, se você olhar o verso 8, diz assim, ó, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, veja bem, a questão teológica principal aqui, como eu disse, é um Deus que tem poder, que ele quer perdoar e ele vai perdoar. Essa é a promessa que vai acontecer. E o verso 10 aqui, ele diz de uma maneira linda, poética isso. Olha, veja bem. O soberano Senhor vem com poder, com um braço forte. Um braço que derruba reinos poderosos, como o da Babilônia. E, ao mesmo tempo, esse rei, ele não vem só com um braço forte, mas ele vem como um pastor, que é um pastor que cuida das ovelhas, com um braço manso, com aquele braço agora que segura as ovelhinhas no colo, aquelas ovelhinhas que tem as ovelhinhas pequenas, ela tem que preservar as mães que estão aumentando, uma coisa carinhosa. Então, esse é o Deus que a gente serve, não é, Pitu? É um Deus de poder e de misericórdia, não é? Exatamente. E eu queria fazer só um comentário também, João, já que estava entrando mais no capítulo 40, que quando eu li, me chamou muita atenção o número de perguntas que ele faz enquanto ele está descrevendo. Então, para mim, leva a crer que ele já tinha falado ou já tinha dado certas mensagens para o povo. Porque daí, se você ainda não comentou com o povo, não tem como você fazer essa pergunta. Como, por exemplo, aqui no versículo 21, né, ele fala, acaso não sabeis? Se você não faz esse tipo de pergunta, se você já não falou certas mensagens para o povo, ou então, porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou seja, Isaías estava reforçando tudo que ele já tinha falado, né? Desde aquela época lá do que a gente já vem estudando, do capítulo 5, 6, tudo mais. Ele já está, como eu diria, né? Eu já sabia, né, Galvão? Lembra quando o cara bota aquela faixa no estádio, né? Ele já falou, eu já falei para vocês, né? Agora a pergunta, Pitu, que não quer calar é, o que isso quer dizer para nós hoje, né? Então, eu queria ler com vocês aqui, Pitu, olha aqui, quando diz aqui, no verso 3 aqui, no deserto há uma voz que clama, que diz, preparem o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto. Então, a gente vê que não é a primeira vez na Bíblia que esse caminho é mencionado, né? Se você olhar, não precisa me lá, mas em Isaías 43, acho que é 16 ou 17, há uma menção lá sobre outra peregrinação no deserto, que foi a peregrinação onde o mar se abriu e as carruagens foram inundadas, uma referência ao Êxodo. Quer dizer, isso aqui já é uma promessa do segundo Êxodo, que o pessoal vai retornar com um caminho, certo? Da Babilônia para Jerusalém. Então, os profetas têm que pregar mensagens que vão preparar esse caminho de uma maneira plana, derrubar os empecilhos para que as pessoas voltem da Babilônia para Jerusalém. E o que é curioso, muitos talvez já saibam, é que são esses versos da voz clamando no deserto, são versos que são apropriados depois por João Batista. Quando perguntam se João Batista é o Messias que virá, ele diz, não, eu não sou o Messias, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, se você for ver, o que acontece? Tem um êxodo, aí depois tem o retorno da Babilônia e tem o terceiro retorno do exílio, que é o exílio do pecado, que é onde Jesus vem, morre na cruz para que todos nós saiamos da Babilônia espiritual, né? E venhamos para o reino de Deus quando Jesus voltar. Agora, para terminar, Pedro, queria que a gente só refletisse nessa última parte aqui, que diz assim, que Deus, ele não se cansa nem fica exausto. Isso está no verso 28. Inclusive, é a mesma pergunta que se faz no 21 que você fez aqui, ó. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Essa mesma pergunta ela é repetida de novo no 28, olha que curioso. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e não fica exausto. Ou seja, Deus não se cansa em esperar o momento certo de voltar. Porque eu, você, e deve ter outra pessoa agora vendo esse vídeo, que de repente precisa achar o Senhor, e precisa achar o caminho dela. Nosso papel como cristãos é preparar esse caminho para que essas pessoas voltem.
né? E quando você encontra Jesus e você começa a esperar a volta de Jesus, aí a questão fica o quê? Quanto tempo que a gente aguenta esperar? Porque ser fiel e esperar por um dia, por um mês, por um ano é fácil. Agora, você consegue esperar por 10 anos, por 20 anos? Quando essa promessa vai ser cumprida, né? Na Babilônia foram 70 anos, né? Quer dizer, seu pai, por exemplo, seu pai já tem quantos anos? Já tem mais de 80 anos, né? Ele é cristão há muito, não é? Quantos anos ele tem? 80. 80. Seu pai já está esperando essa promessa há muito tempo, não é? Então, como poderemos ter fé, né? E a fé vem da onde? A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus é eterno e Deus, ele nunca se cansa. Agora, aí que vem a parte mais importante, no verso 31. Aqueles, como seu pai, como as pessoas mais idosas que já estão na fé há muito tempo, diz assim, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e nunca ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, esse andar e esse correr é uma alusão à caminhada cristã, é uma alusão a vivermos uma vida correta, de justiça perante Deus, né? De praticar misericórdia, de clamar as promessas de Deus e não nos cansarmos, né? Então, eu acho que isso é uma lembrança bonita de como hoje nós podemos clamar essa mesma promessa e voar alto como as águias, correr e não ficar cansado, nunca cansarmos de fazer o bem, né? Então, que Deus nos abençoe, né, Pitu? Que a gente continue estudando a Bíblia, conhecendo mais de Deus e aprendendo mais desse livro, como você disse no começo, era um livro um pouco críptico, né? Um livro um pouco, assim, difícil de entender, né? Aquele livro que a gente só vê aquelas frasezinhas de caminhão, assim, né? E agora a gente está aqui, né? Colocando as coisas, o quebra-cabeça junto e é a história de Deus. Vai se encaixando, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente continue firme aí, né? Numa época difícil de pandemia, mas lembrando que Deus nos dá as forças, porque Ele é poderoso e misericordioso. Então, que Deus nos abençoe e que a gente continue animados a estudar na Bíblia, né, Pituzão? Você pode fazer uma oração para nós, Pitu, para terminar? Sim, nosso Pai, muito obrigado por mais um estudo dessa lição. Muito obrigado por estar conosco, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para a Tua Palavra, para que possamos entender cada dia mais sobre o que a Bíblia e a Tua Palavra quer dizer para nós. Esteja com cada um dos ouvintes, cada um de nós, no restante dessa semana e a cada dia que se passa, que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.